mãe da Olivia, de 2 anos e 2 meses, mãe do Murilo, de 9 meses, e há uma semana eu descobri a minha terceira gestação, meu terceiro filho vem aí. Nesse vídeo eu quero comentar, quero falar com você sobre, primeiro ponto, como eu descobri essa gestação que foi bem diferente das outras. Segundo ponto, abertura à vida, métodos contraceptivos, como tá sendo minha visão sobre isso. E o terceiro ponto, quero fazer aí um mini diário, um mini relato de gravidez, como tá sendo dessas primeiras semanas. Vamos para a abertura então? Olá, pessoas da internet, eu sou a Gabi. Há 10 anos passei pela transição capilar e dentro desse tempo, a transição capilar eu vejo hoje que foi primordial para que eu assumisse a minha identidade cacheada e dentro disso eu pudesse assumir a minha identidade, assumir as minhas escolhas, assumir mesmo quem eu sou, claro, sendo trabalhada pelo Espírito, mas tendo ali a minha essência que o Senhor me criou para ser diferente, para ter ali a minha identidade. E isso foi muito importante hoje, eu vejo o cabelo cacheado, para que eu pudesse assumir outras escolhas na minha vida, para que eu pudesse assumir a minha identidade em outros meios, como na maternidade, como sempre a minha vontade de ser mãe, a minha vontade de ter mais filhos do que a média hoje vocês sabem que é 0, né? Então qualquer pessoa que tenha um filho já está acima da média. Qualquer casal que tenha 2 filhos já é olhado meio estranho. E o que tem 3, depois eu volto aqui para comentar com vocês como é que vai ser. Mas essa minha vontade de ser mãe e de assumir a maternidade como um propósito celestial, ela sempre esteve comigo. Por muito tempo eu me senti envergonhada por esse desejo, eu me senti sendo maluca, sendo estranha, mas eu vejo que dentro a minha coragem de assumir esses cachos como uma marca que o Criador fez em mim, veio também essa coragem de ir assumindo esses meus outros pontos de identidade. Então, é dentro desse contexto que eu descobri a minha terceira gestação de uma maneira bem diferente das outras, porque eu falo assim, a minha primeira gestação da Olivia era a minha primeira experiência, eu atrasou a minha menstruação e eu sempre tive o ciclo muito regular, gente. Podia acontecer qualquer coisa na minha vida que o meu ciclo não desregulava. Então, quando houve esse atraso, eu já fiz o teste, já deu positivo, já estava grávida e aí começaram todos os sintomas. Na segunda gestação do Murilo, eu já tive ali a primeira experiência, então eu já tinha certeza que eu estava grávida antes da minha menstruação atrasar, antes de eu fazer o teste de gravidez. Eu já tinha certeza, eu já estava falando pro meu marido, eu estou grávida, eu estou grávida, eu estou grávida. Tanto que eu marquei o pré-natal antes de fazer o teste de gravidez, antes de fazer o teste de farmácia, eu já estava com a minha consulta do pré-natal marcada, porque eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu fiz o teste de gravidez só pra falar, olha, só pra comprovar, eu não parecer maluca, chegar lá no médico, né, e falar, eu acho que eu estou grávida. Não, aqui o teste. E agora, nessa terceira gestação, o que acontece? Depois que eu tive o meu filho, o meu ciclo voltou e voltou muito irregular. Tanto que ano passado eu fiz um teste de gravidez e deu negativo. E eu pensei, bom, meu ciclo tá irregular, seguindo a vida. Depois que eu fiz o teste, veio a menstruação, veio o ciclo, outro ciclo, e atrasou esse ciclo, e eu só achei que era mais um atraso, achei que era só o meu corpo ali se adaptando nesse pós-parto. Só que nesse meu último ciclo, que foi dia 22 de janeiro, uma semana antes, eu tive um quadro de infecção de urina. Eu nunca tive infecção de urina na vida e tive esse quadro uma semana antes da minha menstruação. Então eu consultei o médico, tomei o remédio, passou essa infecção e uma semana depois veio a minha menstruação, ok. Começou-se esse ciclo, né, eu estava esperando a próxima menstruação, só que eu comecei a ter novamente as dores de infecção de urina. E eu achei muito estranho. Eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Só que na minha cabeça, como eu achei que e a minha menstruação não tinha vindo, como eu achei que o meu ciclo estava irregular, como eu achei que eu não estava grávida porque eu não estava tendo nenhum outro sintoma, como foi do Murilo, como foi da Olivia, eu tinha assim, a última coisa que passava na minha cabeça era que eu estava grávida. E eu tive essas dores então de infecção de urina.
E eu fui ao médico. Começou numa sexta-feira, sábado e domingo eu falei pro meu marido, eu falei, eu tô com muita dor, eu preciso ir ao médico, eu tava com muita dor na bexiga, não era nem na hora de ir no banheiro, mas eu estava com muita dor na bexiga. E eu fui ao médico, chegando lá, o médico me passou ultrassom pra fazer e tudo, e me passou um exame de sangue de gravidez. Eu até falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não posso fazer um exame de farmácia? Ele, não, porque o exame de sangue é mais certo, tem mais certeza ali. Saí, ele fez eu fiz um exame de urina, foi comprovado esse quadro de infecção de urina, ele me passou o remédio, eu fui pra casa. Chegando em casa, passei na farmácia, comprei o remédio pra infecção de urina e vi o teste de gravidez lá. Eu falei, eu me recuso a ir no laboratório só pra tirar o meu sangue, pra colocar lá que tá negativo. Não, eu vou fazer esse teste de farmácia, porque quando eu for fazer os outros exames, vão me perguntar, os médicos ali vão me perguntar, e eu já falo que eu fiz e deu negativo. Por quê? Eu estava na minha cabeça achando que, como nesse primeiro quadro eu tive a infecção de urina e veio a minha menstruação, eu achei que iria acontecer a mesma coisa dessa vez. Ia ter esse quadro de infecção de urina e depois ia vir a minha menstruação. E aí eu já tinha marcado o ginecologista, já tinha marcado o médico pra investigar isso. Antes disso, dei um Google. E lá no Google aparece o quê? Você tem 3 dias, né, de vida. É tipo isso, porque só aparece coisa ruim. Então já apareceu doenças e tudo. E eu me eu fazendo minha própria análise ali, achei que eu estava com endometriose na bexiga. Então, foi isso. Cheguei até no médico, né, quando ele pediu esse exame de sangue pra gravidez. Eu até perguntei, se é uma endometriose, será? E ele me passou os exames pra fazer. Cheguei em casa, então, fui no médico, ele passou o exame, falei que não ia, não falei pra ele, né, mas chegando na farmácia, eu peguei o teste de gravidez, vim pra casa pra tomar o remédio e começar o tratamento. Cheguei em casa, isso foi à noite, eu já tava muito cansada e eu tava sentindo muita dor. Eu falei pro meu marido, vou fazer esse teste logo pra desencargo de consciência e vou começar a tomar o remédio pra ver se essa dor passa. Porque o médico só falou que ia passar quando começasse a passar a infecção de urina. Ele me deu um remédio pra 10 dias, gente. Fiz o teste de gravidez e deu positivo. Eu quase caí pra trás. Eu só conseguia falar assim, não acredito, 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 não acredito. Porque eu falei, gente, como assim eu estou grávida e eu não pensei nisso? E eu não estou tendo nenhum sintoma e não tem nada que me fez assim, tipo, oh, você tá grávida? Como assim? Eu só ficava, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Já fiquei preocupada com o remédio que o médico me passou pra infecção de urina. 10 dias, era comprimido. Já fiquei assim, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar no médico pra perguntar, porque eu não vou tomar esse remédio. Li a bula do remédio e já tava lá. Grávida, não pode tomar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E isso já era noite, eu tava com muita dor. Eu tava muito cansada, eu tinha acordado muito cedo, eu fui pra casa da minha sogra, fui na igreja, enfim. Assim, tava uma coisa que eu só falava assim, meu Deus, eu quero deitar, dormir e essa dor passar. Não tomei o remédio e fui dormir. Eu falei, não, preciso me acalmar, preciso organizar tudo. Como assim eu estou grávida e eu não tô sentindo nada? Como assim? Mas deitei, dormi. No outro dia, fiz uma consulta online, falei pro médico da questão do remédio que esse médico do pronto atendimento tinha me passado, a médica me passou outro, enfim, essa questão da infecção de urina já está tratada, tenho que fazer exames, mas já, né, deu tudo certo, não tomei o remédio de 10 dias e achei um absurdo, o médico me passou um exame de gravidez e me passou um remédio que não pode tomar pra gravidez, então, tipo, se ele também já estava desconfiando disso, como que ele me passou um remédio, né? Mas aí eu já tomei o outro e deu tudo certo. E é isso, então. Estou de 7 semanas pelas contas da médica, né? Eu vou fazer o ultrassom na segunda-feira pra confirmar. E entra dentro disso agora, a gente vai pro segundo tópico, que é a questão de 3 filhos em 3 anos, né? De ser tão perto um do outro. E esse neném também vai ser a mesma diferença da Olivia pro Murilo. 1 ano e 5 meses, a mesma diferença. E você tá aí pensando, que eu sei, e muita gente já tá pensando, às vezes com vergonha de me perguntar ou não, mas foi planejado? Foi planejado, gente, porque quando eu e o meu marido, a gente
conversava sobre os nossos filhos, sobre como nós iríamos fazer a contracepção e nós escolhemos não fazer, né? Nós estávamos ali aberto à vida, que se chama, né? Aberto ali a quando o Senhor quisesse nos abençoar com um filho, quisesse nos abençoar com um fruto, nós estávamos ali dispostos a isso acontecer. Então, pra mim, foi sim planejado, porque a gente não estava prevenindo de nenhuma maneira, então foi planejado pelo Senhor e a gente estava ali aberto à vida a receber. Essa questão de abertura à vida, ela veio pra mim principalmente eu buscando sobre o anticoncepcional. Eu já tomei um tempo anticoncepcional, o que acabou comigo, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, foi parar o anticoncepcional, e a gente vai buscando outras maneiras de contracepção. Só que a gente vai se perguntando aqui, né, eu fui me perguntando por que eu estou prevenindo filhos, né, se diz isso, por quê? Se eu tenho um ótimo casamento, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma casa maravilhosa que eu cuido, que eu gosto de estar aqui, se eu gosto da minha vida, se eu sempre quis ser mãe, se eu tenho um marido que me apoia, um marido provedor, um marido trabalhador, a questão é por quê que eu estou prevenindo os frutos do Senhor. Então, buscando sobre métodos anticoncepcionais, foi que eu fui encontrando e buscando cada vez mais, encontrei esse termo de abertura à vida. Então, a abertura à vida, a gente veio vivendo, e principalmente nesses últimos meses, né, depois do Murilo, depois da Olivia também, mas depois do Murilo, como essa outra confirmação, né, dos frutos do nosso casamento, a gente vem vivendo um marco no nosso casamento. Eu venho vivendo um marco no meu casamento aqui, porque a abertura à vida, ela veio muito mais do que só ter filhos. Isso é um ponto muito importante, que eu tenho certeza que se você vê mulheres e famílias que têm muitos filhos, vocês acham que é assim, não, vamos ter todos os filhos que Deus mandar e bora lá, é isso aí. É só mais uma gravidez. Muito pelo contrário. Aqui, e o meu baque também de como assim eu estou grávida é de saber da responsabilidade que eu tenho por cada vida. É saber da individualidade que eu tenho em criar os meus filhos. Então eu sei da responsabilidade de criar a Olivia, de criar uma menina que se tornará uma mulher, de criar nos caminhos do Senhor. O Murilo, que é ao contrário, é um menino, se tornará um homem, de criá-lo no caminho do Senhor. Esse bebê, então a gente trata os nossos filhos, os nossos frutos do nosso casamento com muita responsabilidade. Não é porque a gente não estava se prevenindo que, não, é mais um. De maneira alguma, muito pelo contrário. A gente, desde a Olivia, sempre teve em mente essa responsabilidade. Eu acho que a palavra principal é ser responsável por uma vida, em gerar, cuidar, até os 18, até os 20 anos, até o tempo que eles ficarem aqui e dentro de casa, que na verdade é pro resto da vida mesmo eles saindo. Eu sei que o nosso pensamento em cuidado sempre vai ser, né, assim. Então, essa questão de abertura à vida não é, não, é só mais uma, é mais uma gestação. Ih, a Gabriela tá grávida de novo. Não, gente, eu sei muito bem da responsabilidade. Só que a nossa escolha da não contracepção foi justamente um marco dentro do nosso casamento, porque ele nos deu abertura muito à vida, mas uma vida que flui. Eu lembro muito quando Jesus fala com aquela mulher e quando Jesus cita que ele é a vida eterna, quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu sinto isso muito nas gestações, eu sinto como se essa vida ela fluísse em mim mesmo. E a não escolha da contracepção e a escolha de deixar que Deus frutificasse o nosso casamento entra muito de encontro a isso. Porque nós temos vivido dias onde nós onde nós nos encontramos dentro da nossa intimidade muito mais do que só a entrega do corpo, muito mais do que só a entrega de um momento de prazer. A gente foi se encontrando dentro de todos os aspectos do matrimônio. Eu sinto hoje que nós estamos vivendo aquilo que era pra gente ter vivido quando a gente casou, mas só que por muita
por muita ignorância, de ter que prevenir filho, de casamento isso, casamento aquilo, casamento é ruim, vai separação, sabe? Todas essas coisas do mundo que a gente deixa entrar na nossa cabeça. Bom que eu tive tempo pra me arrepender e tempo pra consertar isso, mas o que eu tenho vivido hoje no casamento, eu espero poder passar isso pros meus filhos para que eles possam viver o quanto antes. Porque a plenitude do casamento e da entrega para ser um corpo só, ela não é só no momento da intimidade. Ela vai muito mais além disso. Então, esse tempo que a gente viveu a abertura à vida, eu entendi que a entrega dentro da intimidade, ela não é o prazer. É claro que tem essa questão, mas ela é a entrega. Eu, como mulher, eu entrego o meu corpo, entrego o meu tempo, eu entrego a minha vida, eu entrego as noites que eu vou ficar sem dormir, porque quando a gente se junta na intimidade, sabendo, sem prevenção, sabendo que pode ser gerado um filho, é muito mais, envolve todas essas questões. Então a gente houve um alinhamento dentro do nosso casamento quanto a tudo isso, porque essa questão de não prevenção de não contracepção veio muito isso. Então é a entrega mesmo do meu marido com a segurança, com a provisão, com a responsabilidade dele sendo o homem da casa. Então houve-se um alinhamento, esse bebê ele vem mesmo para, como o Murilo veio, como a Olivia veio dando abertura para que nós pudéssemos ser trabalhados pelo Senhor, mas veio como mais uma confirmação. Então, a contracepção, eu falo pra vocês, eu sou muito radical nos meus pensamentos. E eu sempre sei, todas as vezes, que eu sou radical nos meus pensamentos, nas minhas ideias e nas minhas visões. Eu sei que em algum momento o Senhor, ele vai falar, ei, volta aqui. Eu quero alinhar isso com você e não é dessa maneira, porque, né? E eu sinto que tem chegado esse momento. Né? Eu quero sim. 3 filhos você quer mais? Sim, gente, sim. Eu sei que o normal hoje, como eu falei, é 0, mas a gente já tem 3 e eu quero sim ter mais de 3. Eu não sei quando, eu não sei qual é o momento, porque eu tô entendendo um momento de calma, tá? Calma, um momento de não ouvir muito do que as pessoas falam, mas de alinhar isso dentro do meu casamento e dentro da minha vida. Então essa questão da abertura à vida, principalmente, se você vive um casamento que você não teve a oportunidade ainda dessa entrega, dessa plenitude de entrega, olha, eu falo e aconselho, e esses dias eu falei lá no Insta, eu aconselho vocês a viverem isso, pelo menos por um período, assim, porque é uma coisa muito... É uma coisa muito maravilhosa e é como se você realmente vivesse, é como se você realmente não, é como se você vivesse aquilo que o Senhor tem entregado para se tornar uma só carne. E quando a gente fala de uma só carne, como eu falei, não é só o prazer, mas é a entrega de toda a sua vida. É a entrega e é o cumprimento daquela fidelidade. Eu serei fiel a você se a gente tiver filho, se a gente não tiver, se a gente tiver condições financeiras, se a gente não tiver condições financeiras. Então, ter um filho envolve muitos aspectos. E quando você se entrega na sua intimidade com o seu marido, dizendo que não sem nenhum método anticoncepcional, nenhum método contraceptivo, sendo aberto ali para que o Senhor frutifique esse casamento, é como se realmente você dissesse, né? É como se realmente você alinhasse e vivesse essa plenitude. Então, isso que nós vivemos no nosso casamento veio confirmando por esse fruto, né? Esse é o segundo tópico, então, que eu queria tratar com vocês aqui. Em relação à abertura à vida, eu não sei como será, tá? Depois desse bebê, depois do nosso terceiro filho, mas eu sinto um momento de, ei, vamos ver como é que vai ficar as coisas aqui. Eu ainda não sei como a gente vai fazer isso, mas tô compartilhando agora, né? O agora com vocês. Terceiro ponto, deixa eu ver quanto é que tá, 19 minutos, tá bom. O terceiro ponto, então, um mini diário, um mini resumo aí de como tá sendo essas 7 semanas. Gente, eu não sabia, antes não tava sentindo nada. Depois que eu fiz o teste, aí eu percebi, a fome. A fome, eu tenho um vídeo aqui falando sobre jejum
E naquele vídeo, se eu não me engano, eu já estava grávida e depois daquele vídeo eu não consegui mais fazer os meus jejuns de 24 horas. Eu fiquei muito triste com isso, fiquei muito mal, porque eu estava realmente com muita fome, eu estava com fome, eu falei assim, não, o que tá acontecendo? Calma, e eu tentava ali me acalmar, tentava me encontrar ali com o espírito, mas eu tava com muita fome, eu falei, não, alguma coisa está estranha, mas isso não veio na minha cabeça, a gravidez, mas agora, depois do teste, aí eu comecei a identificar alguns sinais. Antes de fazer o teste, uma semana antes também, eu senti essa fome extrema e um cansaço, um sono absurdo. E é o resumo dessas últimas, dessa última semana. Fome e cansaço. E aí eu lembrei de como foi na minha primeira e segunda gestação. Gente, não é uma vontade de comer, não é uma fome, não é... É assim, é uma fome que eu começo a passar mal. E isso, assim, depois de uma hora e meia, 2 horas de ter comido, eu já começo a passar mal. E eu começo a ficar muito emotiva, com vontade de chorar de fome, chorar porque eu tenho que colocar a comida no prato, eu tenho que esperar o tempo de esquentar a comida pra poder comer. Sabe, chorar de emotiva, assim, de chorar mesmo de fome. De me segurar, assim, e eu fico mal, eu fico triste porque eu tô com fome. E um sono absurdo, assim, um sono absurdo. Hoje eu tava lavando roupa, e eu tenho meus 2 nenéns pra cuidar, né? Hoje eu tava lavando roupa, Murilo tava dormindo, e eu tava lavando a roupa, algumas roupas que tem que esfregar na mão, o uniforme do meu marido, e eu coloquei na máquina depois pra enxaguar e pra centrifugar. E eu falei pra minha filha, eu falei, eu tô passando mal, a mamãe tá passando mal, vim pra cama, deitei, peguei umas coisinhas aqui, fechei a casa, né, pra ela não sair nem nada, peguei umas coisinhas, coloquei aqui do lado e eu capotei, gente, assim, eu fui dormindo, acordando, Olivia brincando ali em cima de mim, mas ela ficou quietinha, me entendeu super bem, mas assim, um sono absurdo que eu não sei de onde vem. Mas é o começo de gravidez, aí eu vou lembrando de como foi com as outras gestações. Foi assim, então. Resumo, sono e fome. Muito sono e muita fome. Eu tô comendo o dobro que eu comia. Mas é isso, segunda-feira a gente tem ultrassom, então, pra ver o bebê. Esse primeiro ultrassom é sempre apreensivo, é sempre... A questão, tá aí, não tá? Tá no local certo, não tá? O coração tá batendo, não tá? E provavelmente eu coloco esse vídeo, né, depois que eu fazer esse ultrassom. Mas é isso, então, eu vou atualizando vocês, eu tô alinhando também algumas coisas aqui no canal, algumas coisas no Insta. Se você gosta de cachos, cabelo cacheado e maternidade, eu quero incluir mais isso aqui, porque é impossível eu não falar sobre maternidade, eu tô entendendo isso. Então eu vou trazendo mais essas questões aqui. Se você gosta desses conteúdos, cabelo cacheado, como manter os seus cachos mesmo sendo mãe, continua aqui, clica aqui pra se inscrever no meu canal. Meu Insta é Gabi Dias Souza, você também pode ficar lá tem mais conteúdos, a gente pode ficar mais perto por lá. Um beijo e até o próximo vídeo que eu trago, que eu vou voltar trazendo mais as novidades pra vocês. Um grande beijo e até a próxima!